Bom, pessoal, boa noite para quem acabou de entrar na sala. Agradeço a presença de todo mundo. Mais uma sexta-feira aí com uma live para a gente compartilhar conhecimento. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o Alexandre. A gente vai falar, na verdade, ele vai abordar o assunto de imposto de renda, mais voltado para day trade. E espero que seja muito produtivo para todo mundo. Tem bastante dúvida aqui para perguntar já. Eu vou deixar ele se apresentar para a gente começar, beleza? Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Mansur, sou contador. E estou aqui hoje para poder bater um papo com vocês sobre tributação, né, imposto de renda, sobre as operações relativas à renda variável, né? Mais precisamente, mais voltado para a área do day trade, tanto a operação comum, mas principalmente na área de day trade. E a gente selecionou aqui algumas perguntas que foram realizadas pelo Instagram ao longo da semana do Paulo, para que a gente pudesse já bater um papo sobre essas perguntas, responder, lógico. A dúvida de muitos já estarão nas respostas dessas perguntas. E caso venha surgir outras demandas, outras perguntas, a gente também esclarece aqui também. Vocês podem perguntar, podem mandar mensagem e a gente vai batendo um papo sobre esse assunto. Excelente. Então, vamos começar pela primeira pergunta, Alexandre. A primeira pergunta é a seguinte: quais as obrigatoriedades para quem realiza operações de day trade? Na verdade, a obrigatoriedade, ela começa no controle que a pessoa deve ter em relação a essas operações. O controle não deve ser feito apenas anualmente, né? Anualmente você apenas transmite à Receita Federal um espelho desse controle que você faz no mês a mês. E o que seria esse controle? Você manter uma planilha no qual você faça uma apuração mensal de toda a operação que você teve, lucro, prejuízo, e caso você venha a obter lucro em determinado mês, você fazer a apuração do imposto devido e recolhimento do devido tributo, né? Ou apuração do prejuízo para que você possa se compensar em meses posteriores. A segunda pergunta que eu tenho aqui é: o que seria um DARF? Tá. Antes de entrar, responder exatamente o que seria um DARF, lembrando que esse imposto que vier a ser apurado, ele deve ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração. Então, exemplificando, se você chegou no mês de fevereiro e você não tem prejuízos acumulados a se compensar e você vier apresentar um lucro na sua operação ao término do mês, você tem até o último dia útil do mês subsequente para poder gerar esse DARF e realizar esse recolhimento à Receita Federal. O que é um DARF? Um DARF nada mais é que uma guia, né, de recolhimento do imposto, que se chama Documento de Arrecadação da Receita Federal. É a guia pela qual você vai preencher através do site da Receita Federal, e a gente vai abordar esse tema aqui na próxima pergunta. E você gera essa guia, elabora e efetua o pagamento na rede bancária. Beleza. E a segunda pergunta é exatamente isso: como que eu consigo gerar um DARF? Tá. Existem duas formas de você gerar esse DARF. Existe o programa que se gera, é o programa chamado Sicalc. Você pode tanto baixá-lo, esse programa no site da Receita Federal tem a opção, você utilizá-lo diretamente em seu computador, ou você emitir essa guia diretamente pelo site da Receita, que é um item que se chama Sicalc Web. Você emite diretamente pelo site sem a necessidade de baixar o arquivo para o seu computador. Tem essas duas formas. Show de bola. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. A seguinte: eu preciso declarar o lucro ou o prejuízo? Tá. Na verdade, é o seguinte: você declara tudo. Você realiza um demonstrativo na sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Mensalmente, você não declara nada.
a Receita Federal. Você apenas mantém esse controle para si próprio. Só que quando chegar a declaração de ajuste, em março e abril de cada ano, você tem que demonstrar isso através da sua declaração. Lá você informa o que você obteve de lucro, o que você obteve de prejuízo em cada mês do ano anterior. Então, ali já é apurado o quanto de imposto que é devido para você e já vai estar dizendo, você já vai informar ali também o imposto de renda que você teve retido na fonte, o valor do imposto devido, ou seja, você vai apenas espelhar a sua planilha na declaração de imposto de renda de pessoa física. Um erro que muita gente comete é deixar para fazer esse controle apenas na declaração. O correto é você realizar esse controle mensalmente. Você não vai transmitir esse controle ao órgão. Até porque, se você for intimado através de uma fiscalização, a Receita Federal ela pode te exigir esse controle. Essa planilha que você tem, que você utilizou para chegar até aquelas informações que você prestou. Tá? E o que pode acontecer também, em muitas das situações, é a pessoa ter um prejuízo acumulado, que ela possa se compensar e acabar recolhendo o imposto indevidamente. Ela não tinha aquele controle, não sabia que havia um prejuízo acumulado anteriormente, que ela poderia se compensar e acaba pagando um imposto quando não deveria ser recolhido. Né? Que vai dar um trabalhinho para poder pedir restituição, compensação posteriormente. Tá? Então, obrigação legal de transmissão mensalmente não tem. Apenas um controle seu, interno, para que você chegue na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, você possa espelhar esse controle e transmitir essa informação à Receita Federal. Eu quero... Tem gente que pode pensar da seguinte forma: e se eu sonegar? Não tem como sonegar. A Receita Federal ela sabe de todas as suas operações na Bolsa. Por quê? É justamente para isso que existe o imposto de renda retido na fonte. Foi um acordo que ela fez com a Bolsa, que a Bolsa retém 1% do valor da sua operação de lucro. Então, uma simples regra de 3. Se ela sabe que você teve 1% retido na fonte, ela aguarda você apurar o restante do imposto. Entendeu? Então, já existe esse cruzamento de informações. Não adianta achar que, de repente, pode não haver, porque vai se prejudicar em relação a isso. Tá? Basta que faça esse controle e tenha esse trabalho após a operação. São 2 trabalhos que você tem. Você opera na Bolsa e, quando você finaliza a sua operação, você entra nesse planejamento referente à tributação. É um controle que tem que ser feito à risca. Show de bola. Esse 1% que você falou, até em termos de mercado, as pessoas costumam falar que é o famoso dedo duro, porque é ele que te acusa, Exatamente. né? Exatamente. E Desculpa, só lembrando pode falar. que esse 1% que eu estou citando é porque a gente está voltando a nossa atenção para o day trade. Em operações comuns, não é 1% de retenção. A retenção é de 0,005% na operação que obtém resultado positivo. Beleza. Isso que você falou sobre acabar pagando, se você fecha um mês positivo e se você não tiver esse controle, sabendo que você teve prejuízos passados que podem ser compensados, eu acabei fazendo isso na prática mesmo. Eu tive um dos meses positivos, eu acabei esquecendo, na verdade eu não tinha esse controle que você falou, foi até antes da gente acabar trabalhando aí, você fazer o meu controle, e eu acabei pagando um DARF, né, na verdade, a gente acaba falando errado também, mas eu acabei pagando um DARF referente a esse mês positivo e agora eu preciso fazer todo esse processo aí para ou compensar ou restituir, né? E é justamente a nossa próxima pergunta aqui, deixa eu abrir aqui de novo para te passar. E lembrando, o pessoal que tiver alguma dúvida já pode abrir no chat, já pode ir digitando aqui, que assim que acabar essa sequência de perguntas que estavam lá no Instagram, a gente abre para todo mundo tirar as dúvidas aqui na live, tá? E a quinta pergunta é exatamente isso. Já paguei um DARF indevidamente, pois havia prejuízo anterior capaz de suprir todo o lucro do mês e não observei. O que eu faço? Tá. Nesse caso, existem 2 possibilidades
de você reaver esse valor pago indevidamente. A possibilidade número 1 é você realizar um pedido de restituição à Receita Federal. Existe um programa chamado Perdecomp, e você faz o preenchimento, a discriminação dessas informações e transmite à Receita Federal. Para você receber esse valor em espécie depositado na sua conta, você vai receber, lógico que é devido o recebimento, só que não conte com esse valor de imediato. Esse valor, a Receita Federal ela tem até 5 anos para analisar o seu pedido de restituição. Então, pode ser que você só receba daqui a 5 anos, em 4 anos, 3, 4, 5 anos. Lógico que vai ser corrigido pela Selic, esses valores. Só que é um processo bem árduo, né? Bem chatinho de lidar. O que eu mais aconselho, no caso, é a segunda opção, que é você aguardar, realizar uma operação que realmente seja devido o imposto e você compensar esse imposto nessa operação. E como que é feito essa compensação? É só eu pagar menor? Não. Tem que ser feito também através desse programa do Perdecomp. Então, se você tem um DARF a pagar de R$ 1.000 e você recolher somente a diferença de R$ 500, porque eu tenho outro 500 de crédito, não basta você pagar esses 500 que ela não vai entender automaticamente. Você vai ter que fazer esse pedido lá no sistema do Perdecomp e você continua devendo R$ 500, porém você está abatendo com aquele crédito que você possui e discrimina. E ela vai levar também alguns meses para poder deferir o seu processo. Entendeu? Então, você consegue resolver dessa forma compensando. Ambas as situações são situações que podem ser um pouco demoradas. A segunda opção é uma opção mais prática, né? Só que a melhor orientação nesse caso é, como disse anteriormente, é manter o controle para que não haja esse pagamento indevido e você não ter que dispor de um valor que poderia estar utilizando para uma outra ocasião, até mesmo investindo novamente, né? Acaba sendo um dinheiro que você não tem muito retorno, que vai ficar preso, rendendo apenas a taxa Selic ao mês. Entendi. Bom, show de bola. A próxima pergunta é a seguinte: eu sou obrigado a declarar imposto de renda, mesmo não tendo obtido lucro no ano? Sim. O simples fato de você operar na bolsa já obriga você a transmitir a declaração de imposto de renda de pessoa física. Eu tive prejuízo em todos os meses, não importa. Eu operei apenas um mês, não importa. Você está obrigado a declarar imposto de renda. Mas eu só operei na bolsa, tive só prejuízo, não tenho nenhuma outra fonte de renda, não tenho aluguel, não tenho trabalho, não tenho nada. Você tem que declarar o imposto de renda. Isso te obriga. Operou na bolsa, declara imposto de renda. Tá? E isso é uma situação também que deve ser observada. Por quê? Essa ocasião da declaração do imposto de renda, você vai, além de discriminar o prejuízo que você obteve, mesmo não tendo lucro, para que você aproveite nas declarações posteriores, porque é uma continuidade. Na declaração do ano anterior, o que termina na declaração do ano anterior é o que tem que iniciar a declaração do ano seguinte. São os mesmos saldos, senão você cai em malha. Sua declaração não fica correta. Tá? Mas eu não consegui reunir todas as documentações ainda e o prazo está apertando, geralmente o prazo é até dia 30/4. Esse ano, especificamente, foi prorrogado por causa da pandemia até o dia 30/6. Mas sempre se baseia pela data dia 30/4. Estou no dia 28, 29, não consegui transmitir a declaração, não consegui reunir todas as informações ainda. O que eu faço? Conselho, transmite mesmo incompleta. Mesmo que você não tenha obtido ainda todas as informações, você transmita dentro do prazo. Porque se você transmitir fora do prazo, você vai ter que pagar multa depois pela transmissão fora do prazo devido. Então, essa multa, ela pode ser, na verdade, a multa é de 1% ao mês do valor devido de imposto, sendo limitado a 20% do imposto devido. Só que existe eu não tenho imposto devido, não vou pagar multa? Vai, do mesmo jeito. A multa mínima é de R$ 165,74. Mas se você transmitir
a declaração dentro do prazo e depois retificar a qualquer momento, não tem multa por isso. Então, o conselho que a gente dá, não conseguiu transmitir dentro do prazo, não conseguiu reunir toda a documentação, transmite de qualquer forma, mas transmite. E depois senta com calma, reúne a documentação e retifica. Então, você já não terá esse ônus proveniente da multa pela transmissão fora do prazo. Tá? Então, eu fiquei obrigado a declarar imposto de renda. Mas eu tenho um trabalho assalariado, eu tenho aluguéis, eu tenho imóveis, eu tenho veículos, mas essas outras atividades não me obrigavam a declarar imposto de renda. Se eu declarar por causa da bolsa, eu preciso informar essas outras coisas? Sim, você tem que informar tudo. A partir do momento que você fica obrigado a declarar imposto de renda, você tem que incluir todas as informações. As informações do seu trabalho, as informações de qualquer tipo de receita que você venha a obter. Por mais que não gere imposto a pagar, você tem que declarar tudo. Imóveis, veículos, conta bancária, aplicação financeira. Aí você reúne toda essa documentação. Então, é só entender a regrinha. Operou na bolsa, fica obrigado a declarar imposto de renda. Beleza. Aproveitando isso que você falou, essa pergunta, eu, pelo menos, particular, no começo, antes de mexer com operações de bolsa, eu tinha um certo preconceito, eu achava que declarar imposto de renda era igual a pagar imposto. São coisas diferentes. Não obrigatoriamente você está declarando, significa que você tem que pagar, né? Exatamente. Você não quer dizer que você está declarando imposto de renda, que você terá imposto a pagar. Por isso que se chama declaração de ajuste anual. Ali você apura realmente se você tem valor a pagar ou a restituir. E de repente você pode ter, são diversas obrigatoriedades. Se eu for listar aqui, eu vou entrar no outro mérito. Vou te dar um exemplo prático. Eu não tive renda de nenhuma natureza, nenhum tipo de receita no ano anterior, mas eu tenho patrimônio acima de 300 mil. Eu sou obrigado a declarar? Sim, você é obrigado a declarar. Quer dizer que eu vou pagar imposto? Não. Você paga imposto sobre o que você ganha. Você não paga imposto sobre o que você tem. Então, o que você tem, a declaração de bens e direitos, é para poder acompanhar a evolução patrimonial. O que a Receita ela quer saber quando você declara os seus bens? Se os bens que você possui são compatíveis com a renda que você tem. Então, ali você justifica tudo. É para isso que você tem que declarar. Então, você declara, de repente, você pode ter imposto a restituir, você pode ter imposto a pagar, você precisa apenas demonstrar os seus ganhos ao longo do ano, mas não vai gerar imposto a pagar. Então, tem diversas informações. Não se assuste, não quer dizer que necessariamente, se você é obrigado a declarar, que você terá imposto a pagar. Então, uma coisa não caminha junto com a outra. Pode ser que tenha? Sim, pode ser que tenha. Como a maior parte das vezes, quem está obrigado a declarar tem imposto a pagar. Mas nem sempre. Não é sempre a situação, não é sempre a ocasião. É pior se você não declarar, né? Pode Sim, piorar a situação. você acaba tendo que transmitir depois fora do prazo e pagando multa pela transmissão fora do prazo. O que acontece se eu não declarar? Estando obrigado e não venha declarar? O seu CPF fica com restrição junto à Receita Federal. Fica pendente de regularização. E isso vai se tornar uma bola de neve até que você venha a regularizar. Daqui a pouco você vai ter problemas no seu CPF, que o banco vai bloquear sua movimentação bancária. Depois que você vai saber, fazendo a pesquisa de situação fiscal, que você vai saber que aquela restrição foi por conta da declaração que você não transmitiu. E, de repente, você não tinha nem imposto a pagar. Mas você estava obrigado a declarar. Entendeu? Então, na dúvida, transmite a declaração. Transmite dentro do prazo, para não ter que pagar imposto. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que a pessoa não operou na bolsa de valores, não tem patrimônio acima de 300 mil. Ela não teve ganhos isentos abaixo de 40 mil. Ela não teve rendimentos tributáveis acima de 28 mil. Ela não está obrigada a declarar imposto de renda. Então, quando ela não declara, ela está autodeclarando que está isento. Que é o que acontece. Antigamente, você tinha
duas opções apenas. Isso antigamente. Você ou fazia declaração de isento, ou você transmitia a declaração de imposto de renda. Só que não fazia sentido essa declaração de isento. Você dizia, olha, eu estou isento. Então, o que a Receita passou a adotar? Ou você transmite a declaração de imposto de renda ou você não transmite. Quando você não transmite, você está autodeclarando que você está isento da transmissão. Então, se ela sabe que você está obrigado a declarar e você não declarou, ela cruza informações e coloca essa pendência relacionada ao seu CPF. Entendi. Show de bola. Muito boa essa explicação. Abre a mente, né? A próxima pergunta aqui, ela foi basicamente respondida no final da sua resposta anterior, mas eu vou refazer a pergunta, que é o seguinte: o que muda na declaração de uma pessoa comum e de quem opera na bolsa? Não muda muita coisa, porque são campos totalmente distintos, são informações paralelas. O que você ganha investindo na bolsa não integra a base de cálculo dos seus rendimentos que você tem do seu trabalho. Então, ele não soma rendimentos, são tributações distintas. O que você ganha na bolsa é tributado com a alíquota pertinente à bolsa, o que você ganha no seu trabalho ou outras fontes de renda é tributada com a alíquota da declaração de ajuste anual, com a tabela progressiva. Então, são campos distintos. Dentro da declaração, tem um item lá chamado renda variável. Então, ali você coloca as informações pertinentes a operações comuns e operações com day trade. E lá em cima, nas outras informações, você coloca os seus rendimentos normais. E o rendimento que você tem lá embaixo com o day trade, ele não soma a base de cálculo para fim de apuração do imposto. Você não vai pagar mais imposto na sua declaração. Você vai pagar mês a mês. Se você gerou o imposto a pagar, você tem que pagar no mês a mês, e não lá na declaração. Ah, mas eu não paguei lá atrás, vai ter que pagar retroativo com juros e multa. Ali é apenas uma discriminação desses valores que você operou. Para que a Receita também tenha esse controle. Ela já tem uma informação básica, está aguardando a sua para cruzar informações. Entendi. Beleza. A próxima pergunta é o seguinte: o imposto de renda retido na fonte em renda variável pode ser compensado com meus outros rendimentos em minha declaração? Olha, em regra geral, não. Né? Eu tive prejuízo durante todo o ano, mas algumas operações que você realizou ao longo do mês teve imposto de renda retido na fonte. Eu posso usar esse imposto de renda retido na fonte para poder compensar o imposto que eu vou ter que pagar lá do meu trabalho? Em regra geral, não. Mas você discrimina, você tem de janeiro a dezembro para se compensar daquele imposto de renda retido na fonte ao longo do ano. Se chegou em dezembro, você não teve lucro em nenhum dos meses e não conseguiu aproveitar aquele imposto de renda retido na fonte, aquele crédito ele não migra para o ano subsequente. Você tem que utilizá-lo ali, naquele momento. Ou seja, se você não utilizou em alguma operação ao longo do ano e tem imposto a pagar, você pode se compensar. Tem um campo específico lá, tem uma lei também para isso que permite essa dedução. Não de imediato, eu operei, tive imposto, vou poder compensar. Não. Somente se você não tiver, em nenhuma hipótese, aproveitado lá atrás, nas operações que você obteve lucro. Aí sim você consegue compensar aquele valor. Ah, mas eu não tive imposto a pagar. E eu tive R$ 150, eu não tive imposto a pagar por causa dos meus rendimentos, eu tive prejuízo o ano inteiro, não consegui aproveitar, e ficou R$ 150 de imposto de renda retido na fonte, lá em dezembro. Eu vou perder esse valor? Não, de repente você pode restituir, através daquela declaração. Existe até uma lei específica, depois eu posso fundamentar e passar para vocês, encaminho por mensagem, para poder ter essa base legal. É um campo específico que tem lá na declaração de imposto de renda, onde você, no final do mês de dezembro, você pega aquele saldo que tenha sobrado e leva para aquele campo. Aí você consegue se deduzir da sua declaração. Show de bola. A próxima pergunta é o seguinte:
Prejuízo de day trade pode ser compensado com o lucro de swing trade? Não, não pode. São dois tipos de controle diferentes que vocês têm que fazer. É um controle para operação comum e outro controle para day trade. Prejuízo de day trade só pode ser compensado com lucro de day trade. Prejuízo de operação comum só pode ser compensado com lucro de operação comum. Você nunca pode vincular uma operação à outra. São coisas totalmente distintas. Beleza, só para esclarecer uma diferença entre uma coisa e outra, day trade são operações que a gente faz no mesmo dia. Se a gente comprou, seja uma ação ou um ativo, que é o ativo que a gente opera, que é o mini índice, a gente comprou e vendeu no mesmo dia, se caracteriza como day trade. Swing trade são operações que demoram mais de um dia, semanas ou até meses. Então, até a tributação em cima de cada modalidade é diferente, né? Então, é só para esclarecer qual a diferença entre uma coisa e outra. E só fazendo uma ponte com essa questão da tributação que você passou, as alíquotas são diferentes de uma operação e de outra operação. A alíquota do day trade é 20% sobre o lucro que você obter. A alíquota da operação comum, no caso do swing trade que a gente está citando, é de 15%. Então, day trade, 20%. Operação comum, swing trade, 15%. Imposto de renda retido na fonte, 1% no day trade, 0,005% na operação comum. Aí a pessoa pergunta, existe algum tipo de isenção de imposto para day trade? Não, não existe. Não tem um valor mínimo. Se você teve R$10 não vou dizer R$10, que é um valor bem ínfimo, e o DARF mínimo para ser gerado é de R$10. Você não consegue gerar DARF abaixo de R$10. Eu tive R$100 de lucro. Tem isenção? Não. 20%. Descontando o imposto de renda retido na fonte. Agora, operações comuns. Eu tenho algum tipo de isenção? Tem. Operação comum, se você obter até 20 mil de lucro ao longo do mês, fechou o mês, até 20 mil está isento. Você não paga imposto de renda. Somente o day trade. Day trade, qualquer valor você paga. Operação comum, até 20 mil você está isento. Então, você não paga esse imposto de renda. Perfeito. Preciso informar os custos operacionais na minha declaração de imposto de renda? Não. Na sua declaração de imposto de renda, você não informa os custos operacionais. Esses custos operacionais, eles são informados na sua planilha de controle que você vai obter. Por quê? Esses custos, eles são dedutíveis da apuração do imposto de renda. Você só aplica a alíquota sobre o valor líquido da operação, já descontadas essas despesas. Tem as despesas com corretagem, tem as despesas de emolumentos, etc. e tal. Então, você tem um resultado bruto, você deduz as despesas, encontrando o resultado líquido, é onde você vai aplicar a alíquota do imposto. E quando isso você vai aplicar na sua planilha, para fins de apuração. Quando você leva para a declaração de imposto de renda de pessoa física, você leva apenas a base de cálculo, somente esse valor líquido pelo qual foi calculado o imposto. Então, por isso a importância de você realizar esse controle lá atrás. E a última pergunta dessa sequência que eu tenho aqui, já tenho até 2 perguntas aqui no chat, só para finalizar essa sequência, é o seguinte: se o imposto de renda é retido na fonte, por que eu devo pagar um DARF? Isso é uma pergunta que muita gente faz, né? Até porque quem não está acostumado com essa área tributária, ela acaba se confundindo em relação a isso. Tem imposto de renda retido na fonte, já está pago? Não, não está pago. É diferente, por exemplo, de uma aplicação de renda fixa, que é uma tributação exclusiva na fonte. Você só paga aquilo ali que foi retido e acabou. Não, nesse caso aqui é diferente. Esse imposto de renda retido na fonte, ele nada mais vou tentar resumir de uma maneira mais clara e objetiva para vocês. Ele é uma antecipação de uma parte do imposto.
Se o imposto de renda devido é de 20%, quando você realiza a operação, a corretora ela já está obrigada a reter 1% daquela operação e repassar aos cofres da União. Então, você já está adiantando 1%. Não quer dizer que você recolheu todo o imposto devido. Porém, quando você apurar o imposto devido, os 20%, eu tenho que pagar R$ 2.000 de imposto. E eu tive R$ 200 de imposto de renda retido na fonte. Você vai pagar somente a diferença. Tá? Então, você deduz o que já foi retido na fonte anteriormente do valor devido no final. Aquela não é a tributação integral. São fatos geradores distintos. A retenção e o recolhimento do imposto normal, dos 20% ou dos 15%, no caso de uma operação comum. É bom atentar, tem um detalhe muito importante também. Não se baseia diretamente pela alíquota. Quando eu for fazer a planilha, eu tive tanto de lucro, R$ 2.000 de lucro no mês. Eu vou aplicar direto a alíquota de 20%, eu tiro 1% e gera o DARF para poder pagar sem nenhum tipo de controle. Não faça isso. Não faça isso por quê? Faça o controle nota de corretagem por nota de corretagem. Porque os valores de imposto de renda retido na fonte abaixo de R$ 1, as corretoras elas não são obrigadas a repassar a receita. Então, ou seja, não há imposto de renda retido na fonte quando o valor é abaixo de R$ 1. Então, não tem. Mas aquele valor integra a base de cálculo no final para o imposto. Então, não vá pelo achômetro. Faça o cálculo nota de corretagem por nota de corretagem, até você encontrar essa base de cálculo correta e deduzir exatamente o imposto de renda retido na fonte que está especificado em cada nota de corretagem. Entendi. Essa questão da nota de corretagem, você falou do imposto que fica retido, a própria corretora segura já esse imposto. Só para a gente exemplificar, quando a gente tem uma nota de corretagem, vem o valor, um exemplo, falando de day trade. Se eu faço R$ 200, é o que aparece lá na minha boleta, na minha parte, no meu operacional, R$ 200 lá. Aqueles R$ 200 não significa que ele vai recolher 1% dos 200, ele vai deduzir as taxas operacionais, emolumentos, taxa de registro, e aí sim depois vai recolher 1%, né? Exatamente. Ele encontra a base de cálculo do imposto. A base de cálculo do imposto é o valor bruto menos as despesas. Aí é onde é aplicada essa alíquota de 1% ou 0,005% em operações comuns. Não, beleza. Sabe por quê? Só um parênteses aqui. Muita gente utiliza esse recurso de mostrar a boleta, né? Olha, eu fiz uma boleta aqui de R$ 1.000, eu fiz uma boleta de R$ 2.000. Isso chama muita atenção das pessoas. Porém, o valor que está na sua corretora ali, desculpa, na sua plataforma de negociação, não necessariamente significa que você vai ganhar tudo aquilo ali. Por quê? Se o cara fez uma operação com muitos contratos, ou seja, ele teve um custo operacional muito grande, pode acontecer do que ele mostrou para você que ganhou ali R$ 1.000, mas ele pagou 1.200 de taxa. Então não significa que ele ganhou realmente dinheiro. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso, né? Porque isso é muito comum. As pessoas mostram aqueles valores ali, mas o que realmente mostra se você ganhou dinheiro ou não é a nota de corretagem, né? Exatamente. Então, se baseia sempre pela nota de corretagem. É um documento primordial para você elaborar a sua planilha mensal. Tem gente que tem dificuldade para poder calcular isso na planilha, etc. e tal. Existem algumas calculadoras online. Ou você pode contratar um profissional para poder fazer para você. Existem até algumas calculadoras online. Só que qual é a importância de você poder identificar, para você poder ter um conhecimento mínimo sobre essa área? Para você poder saber porque a calculadora online que alimenta o sistema é você. Então, é tudo feito de uma forma automática. Se você não tiver um conhecimento mínimo, você não vai saber se está certo ou se está errado. Entendeu? Ela vai fazer todo o trabalho do cálculo, mas você tem que saber como alimentar essa informação. Até mesmo se você tiver um profissional para poder fazer para você, para poupar o seu tempo. Você tem que identificar se o profissional está fazendo da forma correta. Para você poder ter embasamento
para poder questionar determinadas situações, se você ficar com dúvida em relação a algum controle que venha a ser feito, né? Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui é para proporcionar um mínimo de conhecimento, né? Até porque é muito mais complexo do que isso, não é somente... Estou resumindo para vocês, tentando passar de uma forma bem clara e objetiva, né? Sem muitos termos técnicos, para que vocês possam entender como que funciona o sistema, né? Vocês entendendo como que funciona, fica mais fácil de você elaborar esse controle, até mesmo de buscar um conhecimento maior sobre essa operação. Excelente. Bom, essa sequência de perguntas que eu tinha aqui, você conseguiu responder todas. Eu vou partir para as perguntas que estão aqui. A maioria me mandaram no privado. Você não está tendo acesso aí, mas eu vou ler para você. Tá? A primeira pergunta é a seguinte: a declaração é feita separada dos valores de operações ou junto da pessoa física? Não entendi. Pode repetir, por favor? A declaração é feita separada dos valores de operações ou junto de pessoa física? Pelo que eu entendi, a pergunta é a seguinte: a declaração, se ela é feita em cada valor ou você faz de todos os valores juntos? Não, é feito de forma separada. Na declaração de imposto de renda de pessoa física, você tem alguns campos específicos. Se você me permitir, eu posso compartilhar a tela com você aqui Com para poder certeza. mostrar a vocês. Essa é a declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, todas essas informações que estão aqui em cima, fichas de declaração, são informações cadastrais, rendimentos que você obteve do seu trabalho, pessoa jurídica, de pessoa física, rendimentos isentos, declaração de bens e direitos, etc. e tal. Aqui você informa as informações normais de uma declaração de imposto de renda de pessoa física. Agora, operações de renda variável, existe esse campo aqui específico, né? Então, você tem aqui operações comum, day trade. Peraí, essa janelinha no canto aqui estava me atrapalhando. Isso aqui que você tem que espelhar o seu controle. Por exemplo, você operou no mês de janeiro no day trade mercado à vista. Aí eu tive R$1.000 de prejuízo. Então, você coloca aqui, no de menos, R$1.000. Então, aqui embaixo tem a discriminação. Isso aqui já é o resultado total do mês. Então, aqui no final ele já te dá resultado líquido do mês, menos R$1.000. Ou seja, você não tem imposto a pagar, né? Nesse mês aqui, nesse determinado mês de janeiro. Você pula para o mês de fevereiro. Você observar aqui, lá no resultado, ele já puxa o resultado negativo do mês anterior. Então, ele já está identificando que você possui um prejuízo acumulado aqui de R$1.000. Aí, nesse mês, eu obtive um lucro de R$2.000. Esse mesmo mercado, day trade. Então, aqui embaixo, resultado líquido do mês, lucro de R$2.000. Resultado negativo até o mês anterior, R$1.000. Base de cálculo do imposto, R$1.000. Então, seu imposto vai ser calculado sobre R$1.000. E ele já te dá aqui o valor que seria devido naquele determinado mês, de R$200, que você iria recolher até o último dia útil do mês subsequente. Entendi. Entendeu? Então, aqui você coloca o valor do DARF que você pagou. Aqui ele calcula tudo automaticamente e diz aqui, nesse mês de fevereiro, você está devendo R$200 de imposto a pagar referente às operações day trade. Você pagou o DARF? Ah, eu paguei o DARF, né? R$200. Aí você vem e coloca aqui, R$200. Você pagou. Aqui você espelha o seu controle nessas informações. Então, toda essa operação aqui é feita na sua planilha. Na sua planilha, você coloca o valor que você teve de cada operação, deduz os custos operacionais, enquanto é a base de cálculo do imposto e aplica ali. Você vai fazendo isso para cada operação e faz o somatório no mês. O que vem para a declaração de imposto de renda é apenas o resultado final do mês. Apenas. Você não tem que discriminar todas as operações aqui. Mas se você for intimado por uma fiscalização
para prestar esclarecimentos disso, você tem que demonstrar como você chegou nesses valores. É por isso que você tem que ter esse controle. E você chegar aqui no final, e se você pagou o DARF lá em fevereiro, ok, e zerou já para o mês de março. No mês de março você já não tem mais nenhum prejuízo acumulado. O último mês que eu operei no ano foi o mês de março. E eu tive um prejuízo de 10 mil nesse mês. Coloco aqui 10 mil. Não operei mais esse ano. Vai olhar lá que lá no mês de dezembro vai ficar o valor de 10 mil de prejuízo a compensar no ano subsequente. Então, esses 10 mil você vai transportar para o próximo ano. Para que, se você tiver, de repente, um lucro em janeiro, você poder se deduzir desses 10 mil. Mas ele tem que estar discriminado aqui na sua declaração de imposto de renda. Se não tiver discriminado aqui, você cai em malha. Você não vai poder compensar uma coisa que você não está demonstrando. Tá? Então, tudo isso aqui caminha lado a lado com o controle que você deve ter em suas respectivas planilhas. Excelente. Conseguiu ficar bem claro essa informação? Para mim, ficou muito claro. Só se alguém quiser comentar, mas perfeita a explicação. Tá? A próxima pergunta é o seguinte: quando sabemos e onde vemos se tem restrição ou não no CPF? Só um minuto. Isso você pode fazer uma consulta diretamente pelo site da Receita. Em consulta de situação cadastral do CPF. Ali ele não te diz qual é a pendência. Ele apenas te informa se o seu CPF está regular ou não. Então, site da Receita Federal, consulta de situação cadastral, você informa o CPF, data de nascimento, e ele informa se o seu CPF está regular. Outra hipótese também, se você quiser fazer uma consulta mais profunda, mais detalhada, existe a opção de, no site da Receita Federal, você acessar um ambiente chamado ECAC. Nesse ambiente, você tem que criar uma senha de acesso. Para você criar uma senha de acesso ao ECAC, como pessoa física, ele vai pedir para você confirmar alguns dados pessoais, CPF, data de nascimento, e vai te pedir o número do recibo das suas duas últimas declarações, ou da sua última declaração, agora não estou me recordando muito bem. Você vai criar um código de acesso e você vai acessar aquele ambiente que é um ambiente mais restrito. Dentro desse ambiente, você vai selecionar a opção pesquisa de situação fiscal. Então, ali ele consegue discriminar para você se você tem alguma pendência relativa à não transmissão de declaração de imposto de renda de pessoa física. Tá? Então, o nome é ECAC, E-CAC, tá? Dentro do site da Receita Federal. Dentro desse ambiente também, você pode consultar o processamento da sua declaração. Tem uma aba escrito Meu Imposto de Renda, se não me engano é com essa nomenclatura que está lá. Meu Imposto de Renda. E lá vem informando todas as declarações de imposto de renda que você transmitiu nos últimos anos. E você clicando ali, você já consegue consultar o processamento dela. Hoje está mais rápido. A partir do momento que você transmite, cerca de 15 dias após, você já consegue consultar o processamento. Se a sua declaração foi processada ou se a sua declaração caiu em malha. E caso ela tenha caído em malha, você já consegue identificar o porquê, o motivo. Ele já vai te mostrar ali qual o motivo pelo qual caiu em malha. E muitas situações você consegue resolver apenas retificando a declaração. Não quer dizer necessariamente que você tem que ir à Receita Federal para resolver. Tem alguns casos mais específicos, sim. Você tem que apresentar a documentação, você tem que comparecer ao órgão. Mas se for só uma divergência de informação, eu errei um preenchimento da declaração. Ele vai te mostrar onde está divergente aquela informação. E se você perceber que o erro realmente foi seu, na hora de preencher, você retifica a declaração que a malha sai automaticamente. E isso se deve antes de você receber uma intimação fiscal. Porque depois que você recebe a intimação, você só consegue resolver comparecendo ao órgão.
Se você conseguir se antecipar e identificar uma malha antes de receber a intimação, você consegue resolver apenas retificando a sua declaração. Sem ter todo esse trabalho de comparecer ao órgão, agendar atendimento, etc. e tal. Então, pode contar, cerca de 15, 20 dias após a transmissão da declaração, você já consegue consultar o processamento dela. Até o ano passado, não, o passado já estava com 15 dias. Até o ano retrasado, levava cerca de 2 meses para poder processar. Tá? Então, isso é uma dica muito importante. Transmitiu, não é só isso, somente isso. Depois que você transmitir, acompanhe a sua declaração e veja se está tudo ok. Se aparecer lá processada, está tudo ok. Não tem problema, não caiu em malha, não tem nenhuma restrição em relação a isso. E se na consulta de situação fiscal constar que a Receita em determinado ano esperava a sua declaração e você não transmitiu, vai estar constando também ali a ausência de declaração. Então, você consegue sempre se manter regular sem ter a necessidade de ficar comparecendo ao órgão e tendo toda essa trabalheira, toda essa dor de cabeça. Perfeito. A próxima pergunta é a seguinte, a pergunta de um aluno, só para eu contextualizar para você entender. O pessoal que faz a mentoria comigo, eu não aconselho colocar dinheiro na corretora diretamente para fazer as operações. Eu dou um conselho para todo mundo colocar somente o dinheiro que é o custo da plataforma de negociação, que é um valor de R$ 30, e aí vai ter acesso a uma plataforma de negociação, mas ela não faz nenhuma operação real por enquanto. Ela precisa passar por um processo de aprendizagem. E a próxima pergunta é de uma aluna, e ela falou o seguinte: a declaração que eu tenho que fazer é apenas se eu aplicar o dinheiro para operar, né? Por quê? Tipo, se eu ficar só um ano pagando apenas R$ 30 de corretora, para ficar fazendo as operações simuladora, eu preciso mesmo assim declarar imposto fazendo apenas operações simuladora? Não, nesse caso ela está apenas simulando, não é? Não está Exato. operando de fato. Então não há obrigatoriedade de declaração. Ela está simulando, ela não operou. Ela está numa situação de aprendizagem. Ela está pagando uma mensalidade, uma despesa como qualquer outra. Ela não está alcançando lucro ou prejuízo na operação. Então ela fica obrigada a partir do momento que ela opera de fato. Não, O fato de operou simular não real, quer né? dizer operou real, exatamente. Beleza. Aí ela cai nessa obrigatoriedade. Ok. A próxima pergunta é a seguinte. Então, o cálculo mensal é a soma de todas as operações, ganhos menos prejuízo, tirar 20% desse valor e fazer um DARF. É isso? Tá, não é exatamente isso, né? Porque isso aí é uma explicação um pouco genérica. Então, o que seria esse ganho? Tem que entender o conceito do ganho. O ganho é o seu lucro bruto menos as despesas operacionais. Você tem que deduzir a taxa de corretagem, os emolumentos. Isso é o seu ganho. É você primeiro entender a definição de ganho, para depois você abater o prejuízo que você teve ao longo do tempo. Então, tudo isso aí de forma discriminada. Não é simplesmente, eu tive um lucro bruto, eu vou deduzir aqui, vou gerar e vou pagar. Não. Você calcula esse ganho, pega o valor que você obteve da operação, diminui, encontra a base de cálculo e daí sim você considera isso como o ganho. Beleza. A próxima pergunta é o seguinte. Independente da declaração anual, o correto, então, é fazer a arrecadação e controle mensal, e quando chegar o momento da declaração anual, seria apenas um ajuste e consolidação desse controle. Exatamente, exatamente. A apuração ela é feita mensalmente. O cálculo do imposto é feito mensalmente, não é anualmente. Quando chegar a declaração de imposto de renda, você vai apenas demonstrar isso à Receita, espelhar o seu controle, para saber se as informações correspondem. Então, o cálculo é anual? Não, o cálculo é mensal. O controle é mensal, não é anual. A declaração você apenas espelha. Entendi. E tem uma última pergunta, que é a seguinte. Se eu só comprei ação, sem fazer trade, tenho que declarar também? Olha, você só comprou, você não vendeu, não cai na obrigatoriedade. Você, Só comprou. Você você, não teve resultados para poder demonstrar.
Você não teve resultados concretos, você não obteve um lucro ou prejuízo. Você tem que partir desse princípio. O que você informa na sua declaração? Não teria como você informar na declaração que você apenas comprou. Só se for um ativo. Se estiver constando lá na sua declaração de bens e direitos. Se você tiver como demonstrar isso através do informe de rendimentos da operadora. Agora, como eu pude mostrar para vocês, na declaração do imposto de renda, na própria declaração, o campo, você vê que não tem como o campo para poder informar ali que você apenas comprou a ação. Você apenas informa se houve lucro, prejuízo, imposto de renda retido na fonte. Então, ele não informaria isso, a menos que ele se tornasse um ativo. E ele, comprando para se tornar um ativo na coluna de bens e direitos, ele teria que verificar a obrigatoriedade se o somatório atinge o somatório das ações, da capital da empresa, se o imóvel que ele possui, se o veículo, se o saldo na conta bancária, se o conjunto desses bens e direitos, se eles atingem o valor de 300 mil, para poder ficar obrigado. Ah, está abaixo de 300 mil, então não estaria obrigado. Somente por esse fator. Pode ser que outro fato obrigue ele a declarar como um rendimento acima de 28 mil anuais, rendimentos tributáveis, né? Rendimentos isentos acima de 40 mil, o conjunto de patrimônio de bens e direitos acima de 300 mil. Então, qualquer um desses caiu em um ponto, você está obrigado a declarar. Operou na bolsa. Então, é uma série de obrigações. Você lista ali. Caiu nessa obrigação, você fica obrigado a declarar. Você operou na bolsa, você não teve resultado, você não tem nem onde informar aquilo ali no campo da declaração de imposto de renda. Eu apenas comprei, você não informa ali. Não tem um campo específico para isso. Entendi. Então, se eu compro ações, uma forma de investimento, mas esse valor não supera, não chega nessa obrigatoriedade, eu não sou obrigado a declarar. Isso. Mas isso é uma situação também que eu posso ir até mais a fundo nesse assunto e passar um detalhamento maior depois sobre esse caso específico, né? Eu posso entrar, buscar fundamentação legal, né, se há alguma particularidade em torno desse assunto e conceder essa resposta para você poder... Você até publica na sua rede social, no Instagram. Não, tá? com É um certeza. assunto que eu peço um pouco mais de detalhamento para eu poder verificar se a legislação, se ela tem alguma particularidade em torno desse assunto. Não, excelente. Eu acho que esse tema de imposto de renda a gente tem assunto para falar em várias lives, né? E uma última pergunta, Alexandre, só porque a gente falta 3 minutinhos para encerrar a nossa live, é o seguinte: já que o controle é mensal, no final do mês eu recebo algum recibo pela plataforma com o meu lucro final? Não, você vai apurar a nota de corretagem. O documento que você vai utilizar é a nota de corretagem. Beleza. O que você vai pegar da corretora também, anualmente, é o informe de rendimentos. Porque tem valores que você aplicou na corretora, mas você ainda não investiu. Então, aquilo ali é considerado como um saldo em conta corrente. Então, você vai se basear pela nota de corretagem e vai também obter esse informe de rendimentos. Caso você tenha, eu apliquei lá, eu tenho 5 mil reais numa conta corrente que eu ainda não destinei, não apliquei em lugar nenhum, apenas depositei na minha conta da corretora. Esses 5 mil reais vão entrar na sua coluna de bens e direitos, como um saldo que você possui. Entendi. E no caso da nota de corretagem, pelo menos a corretora que eu trabalho e que a maioria das pessoas que estão aqui, né, trabalham, ela informa essa nota de corretagem no dia seguinte. Você operou hoje, no dia seguinte essa nota de corretagem já está disponível para você. Isso é até uma rotina que eu adotei para que eu opero no dia seguinte, antes de começar as operações do dia seguinte, eu pego a nota de corretagem, tiro as informações, coloco lá na planilha, taxa operacional, taxa da bolsa, emolumentos, e isso acaba minimizando o trabalho se eu deixar acumular. Então, todo dia eu faço isso. E essa nota de corretagem ela é disponível para você todos os dias, sempre no dia seguinte da operação. Tá? Sim, e pode utilizar isso como uma disciplina, uma regra você ser adotada. E você ter sempre salva essas notas de corretagem. Salva em PDF, faz uma pastinha, mantenha esse controle. Né? Então, vai começar a operar, pega logo a nota da última
da última operação. Né? Já deixa tudo separado ali, atualiza a sua planilha, para que depois você não tenha problemas. Porque você está disponibilizada no primeiro dia útil subsequente. Mas o recolhimento do imposto é até o último dia útil do mês subsequente. Então, você tem ali um prazo de 30 dias, quase 30 dias, para poder realizar essa apuração, conferência, ajustar alguma coisa, para daí, então, você realizar o controle de uma forma mais rígida, de uma forma mais precisa. Não, excelente. Alexandre, eu queria te agradecer imensamente pela live. Foi produtivo demais para mim, principalmente. Muitas das dúvidas aqui eu tinha uma noção do que era, mas você explicou perfeitamente, tá? E mais uma vez agradeço aí a tua presença, a tua disponibilidade e queria que você deixasse um contato para o pessoal, se alguém quiser buscar, principalmente o seu trabalho, ou então um pouco mais de resposta em alguma dúvida, se você puder disponibilizar aí, talvez no chat, ou então falar para o pessoal anotar, tá? Tá, eu que agradeço a oportunidade de bater o papo com vocês, compartilhar esse conhecimento, né? Então, muitas outras dúvidas podem surgir acerca desse assunto. Existem sempre ramificações, né? Daqui a pouco pode ser uma dúvida que não surgiu agora, mas que alguém possa vir a ter num segundo momento, hoje, amanhã, na próxima semana. Então, eu vou colocar os meus contatos aqui à disposição e pode me perguntar, pode me ligar, pode mandar uma mensagem que eu auxilio, eu tiro essa dúvida aí com vocês. A gente bate um papo, entendeu? De repente é uma situação mais pontual, né? Que possa vir a surgir. Então, eu me coloco à disposição para poder auxiliar o que estiver ao meu alcance. Então é isso. Pessoal, muito obrigado pela live de hoje, por todo mundo que participou. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente as explicações. E aí a gente conversa, a gente vê se a gente marca umas outras lives também, porque eu acredito que vão surgir várias dúvidas também a respeito desse assunto. Tá bom? Um grande abraço para vocês e uma boa noite.